Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Pastor Laurentino fez uma surpresa para nós hoje. Nem nos meus sonhos eu suspeitava. Mas graças a Deus por isso, né? O Senhor é bom. Aleluia. Agora nós vamos trazer aqui uma palavra que é uma palavra de instrução, irmão. A igreja ela precisa de revelação, ela precisa de louvor, ela precisa muito de oração. Mas a igreja atual ela precisa muito de instrução também. Está faltando muita doutrina, está faltando ensinamento, está faltando demais, irmão. Sem doutrina a igreja morre, a igreja perece. Nós vamos falar um pouco mais à frente isso. Romanos capítulo 12 e o versículo de número 1, versículo conhecido, mas pouco vivido. Romanos capítulo 12, versículo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente, culto de raciocínio, não é um culto louco sem domínio. Amém? Pode se sentar. O culto existe, irmão, desde que o ser humano veio a existir. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8. Deus criou o homem e diz a Bíblia em Gênesis 3 e 8, que na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem. Deus vinha falar com o homem. Então já tinha culto. Mas acontece que o homem pecou. E quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. Mas lá no capítulo de número 4, do versículo 3 ao 5, você já vai ver os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, levantando o altar e oferecendo oferta a Deus. Sequência do culto, o culto continua. E é claro, você conhece que a oferta de Abel foi aceita, e Caim não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. O que ele tinha de melhor, ele queimou no altar. Caim não. Caim oferecia de qualquer jeito. O culto de Caim, Deus não se agradava. Mas o culto de Abel, Deus se agradou. Aí no versículo de número 26, do mesmo capítulo 4, vai falar de um homem chamado Enos, porque Caim matou Abel, e em lugar de Abel, Deus deu a Adão e Eva um filho por nome de Sete, e esse filho por nome de Sete teve um filho chamado Enos, e no versículo 26, do mesmo capítulo 4, vai dizer que Enos começou a invocar o Senhor. Dá a entender o versículo que esse homem foi o primeiro homem na história que começou a reunir pessoas para coletivamente adorar a Deus. Você está entendendo, irmão? Culto não é uma coisa do século 21. Culto não é uma coisa que você inventou ou que o seu pai inventou, o seu avô. Culto já existe desde o início, lá atrás. O culto teve várias alterações, mudanças, sistemas de culto, liturgia de culto, mas o culto é tão antigo quanto o homem é. Mas o que é culto, irmão? Às vezes a gente cultua tanto e não sabe o que é culto. Para que você vem no culto? O culto, a palavra culto deriva-se do latim culto, que também se deriva a palavra cultura. Culto, cultura, é do mesmo termo. Do hebraico e do grego, ambos querem dizer homenagem à divindade,
adoração, mas também significam serviços sagrados, um serviço a Deus. Então você vem para o culto, irmão, já aprende a primeira lição. Você não vem aqui para cantar, você não vem aqui só para pregar, só para se aparecer. Você também tem que aprender que tu está prestando um serviço a Deus. A irmã que lava a igreja está cultuando. A irmã que faz alguma limpeza na igreja, que prega um cartaz, que evangeliza, está cultuando. Toda obra que você fizer pelo reino de Deus é um culto a Deus. E agora vem algo muito importante referente a culto. O culto, irmão, ele tem duas partes. O culto pessoal, o culto seu, você e Deus. E o culto coletivo. O culto coletivo é esse que nós estamos realizando. Nós nos reunimos com o intuito de adorar a Deus. E sabe quem é digno de honra, de glória, de louvor? Jesus. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço para nós adorarmos a Deus. Adorarão o Pai, adorarão a Deus, mas toda a sua vida lá fora é um culto a Deus. Não é o culto coletivo, mas é o culto pessoal. Todas as suas palavras são um culto a Deus. Aonde quer que você estiver, você está prestando um culto a Deus. Quando você se assenta à mesa para se alimentar, você está prestando um culto a Deus. Quando você está caminhando, você está prestando um culto a Deus. Dirigindo o seu carro, sentado, trabalhando, aonde quer que você está, Deus está recebendo o seu culto. O que me deixa com meu espírito profético querendo subir é que as pessoas estão acreditando que aquele culto pessoal Deus não recebe. Deus só está recebendo é o culto coletivo. A pessoa lá fora, ele é quase descrente, mas quando ele entra pela porta, ele diz: agora a santidade de Deus caiu sobre mim, minhas palavras são bem palavras santas, a minha vida é santa, e tudo que eu fizer aqui vai ser santo para Deus. Aí tu deixa Jesus dentro da igreja e quando tu sai, tu volta à sua vida carnal, mundana, terrena, avarenta. Tu está pensando que Deus está recebendo seu culto coletivo? Tu está equivocado. Deus está de olho em você o tempo todo. Deus está atento às palavras da tua boca o tempo todo. Não é só dentro da igreja. Não é só aqui que Deus recebe o teu louvor. Não é só aqui que Deus recebe as tuas palavras. O tempo todo Deus está te ouvindo. O culto começa em casa, irmão. Como é que é você dentro de casa? Tu é esse pregador avivado, abençoado? Tu é esse pregador bíblico? Tu é essa levita tão ungida que canta com tanta unção dentro de casa? Ou dentro de casa tu é diferente? Não adianta você esperar que o culto aqui vai ser uma explosão de poder, se lá dentro da tua casa tu age como se fosse um desviado. Você traz para a igreja, você traz para o culto quem você é, irmão. Você traz o que você é lá. Por isso que os cultos de antigamente, irmão, era uma explosão de Deus. Porque dentro de casa os pais oravam, os filhos oravam, os avós oravam, todo mundo orava, todo mundo lia a Bíblia junto, todo mundo meditava. E quando ia para o culto, irmão, o que você podia esperar? Só podia esperar a manifestação de Deus naquelas vidas. E todo mundo era tomado do poder de Deus. Você vai refletir na igreja o que você é em casa, o que você é na sua vida. Tem uma coisa que se perdeu e não deveria ter se perdido, chamada culto doméstico. Pastor, o que é isso? É de passar no cabelo? Não, culto doméstico é culto em família. Sabe? Papai, mamãe e os filhos se assentam e um lê a Bíblia, outro ora, há uma meditação.
Sabe, o pai começa meditando, daqui a pouco o filho sente vontade de querer falar alguma coisa da palavra também, e o pai diz: filho, hoje você vai trazer a palavra. Aí o menino traz 2 minutos de palavra, aí ele se empolga e diz: que bom, pai, gostei. No outro culto de família ele fala: eu quero trazer a palavra, e o pai vai incentivando, vai mostrando: filho, é assim que se prepara, meu filho, você tem que orar para Deus te revelar. Dali uns dias o menino está pregando na igreja. Na oração, na mesa, Deus toma uma criança e fala em profecia com a família e alinha a casa. Está faltando, né? Você não tem noção do poder que tem a oração de uma família unida no mesmo propósito. Tu não tem ideia. Se tu soubesse, você ia até parar de fazer tanta campanha de oração na igreja e ia começar a fazer campanha de oração em casa. Tu ia ver o que Deus ia fazer. Porque tem gente que vem para a igreja, não perde uma campanha de oração, mas em casa não ora. Tem que orar em família, filho. Aprende a orar. Orar é muito, muito, muito importante. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Tu vai falar dessa palavra para os teus filhos, tu vai ensinar, tu vai instruir. Quando estiver andando, está falando da palavra, está sentado, está falando da palavra, está deitado, está falando da palavra, o tempo todo colocando essa palavra no coração dos teus filhos. Não é Super Mario, não é Sonic, não é PlayStation, não é Zap Zap, não é Facebook, é palavra. Tu quer o que para o teu filho amanhã? Tu quer um futuro brilhante no reino de Deus? Quer que ele tenha intimidade com Deus? O que você está fazendo para isso? Quanto tempo você gasta instruindo o teu filho? A Bíblia está dizendo que nós devemos ensinar. Ensinar os filhos forma bases. 2 Timóteo 3,15, olha o que Paulo disse para Timóteo: e que desde a tua meninice, desde que eras criança, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Se você não sabia, o pai de Timóteo não era crente. O pai de Timóteo não era, mas a mãe dele era, e a avó dele era. E a avó dele, Lloyd, e a sua mãe Eunice, pegava as escrituras e ensinava para o Timóteo. Sabe o que aconteceu? Timóteo se tornou um pai da igreja praticamente. Ele foi pastor. Quando Paulo viu ele, falou: esse aí eu quero comigo, porque esse menino é crente, é bênção de Deus, ele vai ser meu obreiro. Foi base, irmão. Precisa. Desesperadamente a igreja precisa que alguém ensine as crianças. Aleluia. Para que não aconteça como aconteceu com Israel. Olha só o que aconteceu lá em Juízes capítulo 2 e versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Congregada aos seus pais quer dizer morreu, tá? E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Vacilo dos pais. Não contaram, não ensinaram, não cumpriram aquilo que Deus deixou bem claro em Deuteronômio capítulo 6. Não fizeram. E os filhos não se lembravam de Deus, não se lembravam da obra de Deus, não conheciam mais. Olha, irmão, eu vou falar para você com temor no coração. Temor no coração. Mas se você não se acordar, se essa geração não se acordar, daqui uns dias, a próxima, ou talvez daqui uns tempos, os meninos vão estar dizendo assim: Espírito Santo? O que é isso? Unção? Do que você está falando? Profecia, língua estranha? Não conheço. E Paulo diz claramente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1: acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejam ignorantes, conheçam bem essa área, tenham entendimento disso.
Se você não ensinar a palavra, não ensinar a Bíblia, a manifestação de Deus na igreja, daqui a uns tempos a igreja não conhece mais o que é isso. Vão agir pela carnalidade, tomados de ódio, tomados de ira, tomados de faccionismo, partidarismo, vão derrubar uns aos outros. Será que não é isso que tem acontecido em muitos lugares? Falta de instrução, falta de conhecimento. Que Deus tenha pena de nós. Aleluia. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15. A Bíblia diz assim, ó: ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sabe o que esse versículo aqui está dizendo? Esse versículo aqui está dizendo que alguém que foi resgatado pelo sangue de Jesus e se tornou uma nova criatura, os seus lábios não devem ser lábios de maldição, de morte. Os seus lábios vão professar louvor ao Deus que lhe salvou a sua alma. No seu coração há gratidão pela salvação. Então o que sai de sua boca é gratidão pela sua salvação. O que sai de seus lábios é gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Você vai comer da sentença do que você fala. Você bendiz a Deus, você adora a Deus, você vive para Deus e glorifica a Deus, louva a Deus, agradece a Deus, vai ter vida. Mas se você amaldiçoa Deus, amaldiçoa seu irmão, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa tudo, a morte está indo ao seu encontro. Mateus 15, 8, Jesus disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é do coração, fala, mas os lábios não são, não há uma regeneração dentro, não há um verdadeiro novo nascimento dentro. Por isso tudo que sai pela boca é uma mentira. Nós estamos vivendo os tempos em que muitos cultos, se não acontecessem, era um favor que fazia para o reino de Deus. Sim, é tipo a palavra de Malaquias. Deus estava tão irado com o povo de Israel que falou assim, ó: quem dera tivesse alguém corajoso aí que fechasse a porta do templo e acabasse com esse culto, porque eu não me agrado mais disso. Eu tenho nojo das vossas festas, eu tenho nojo dos vossos sábados, o que vocês fazem não me agrada. Tem muita igreja por aí que perdeu o senso de direção. Cultuar é pior. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 17 a seguir, que fala da Santa Ceia, Paulo diz assim, ó: vocês acham que a reunião de vocês é boa? A reunião de vocês não é boa, é para pior que vocês estão se reunindo. Porque eu não louvo, eu não elogio o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um culto faccioso. Existe muito partidarismo. Tem gente aí que ganha muito, que come bem, e outros passam fome na ceia. Não aprovo isso. O culto de vocês é pagão, é profano. Vocês não deviam fazer. Meu irmão, a Bíblia diz em Tiago 3, 10 a 12: de uma boca não pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? A pergunta é simples: de que lado você está? Você está do lado da vida ou da morte? Se você está do lado da vida, profira vida, profetize vida, fale vida, não profetize morte, não profetize derrota. Se alguém diz para você, isso aí vai acabar, hein? Diga: vai acabar nada, porque Jesus tem poder. Eu não sei não, acho que vai morrer não, porque Jesus já levou nossos pecados e vai viver para a glória do nome de Jesus. Mas não tem mais jeito. Não tem, não tinha, agora tem, porque o Senhor vai entrar nesse negócio e vai mudar. Mas é impossível. Mas Deus gosta mesmo de agir quando é impossível. Profetize vida, irmão. Profetize vitória. Da sua boca tem que sair vitória, vida, e não morte, não maldição. Deus é todo poderoso para mudar uma situação. Na sua vida de culto a Deus, você tem que ter algo chamado vida de oração. Você sabe o que é isso? Vida de oração não é vir no domingo e a hora que o pastor diz assim: vamos colocar de pé para orar,
Aí você se levanta e, se eu não levantar de pé, vão olhar para mim, né? Então, vou ficar de pé, né? Aí você baixa a cabeça e, Senhor, amém. Vida de oração é intimidade com Deus. É aquilo de Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu pai. Você está falando em secreto, aleluia. Mas Ele vai recompensar você, irmão. Ele vai recompensar você, Ele vai atender a sua oração. E publicamente as pessoas vão reconhecer que aquela oração em secreto que você fez, Deus honrou, Deus ouviu, Deus deu resposta. Eu sei de um irmão que ele escrevia a oração e colocava na parede assim, ó. Tudo que ele queria, tudo que ele tinha para agradecer, ele escrevia num papel e colocava na parede. Aí ele chegava assim, Senhor, é aquilo ali que está no papel. É brincadeira, irmão? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 e versículo 18: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Espírito com E maiúsculo, quer dizer Espírito Santo de Deus. Oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto, tendo cuidado de não parar, de não desistir, de perseverar, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica pelos santos que você for a favor, por aqueles que te agrada mais, né? Não, por todos os santos, todos os fiéis, todos os que servem a Deus, todos os que levam o nome de Cristo, em todo o tempo orando, com toda oração e súplica, por todos os santos. Você que não tinha motivo para orar, achou. Porque todos os santos, começa por mim, tá? Começa por mim. Fala, visita aquele irmãozinho lá, como é que é o nome, Jesus? Daquele lá da igreja, lá que pregou aquele dia lá. Visita ele lá, meu Deus do céu, faz alguma coisa, dá entendimento daquele menino, ajuda ele, pai. Começa por mim, vai orando, irmão. Tem tanta gente para você orar. Vai orando por todos os santos. E olha, eu digo uma coisa: se você pegar o hábito de interceder pelos outros, você vai se parecer com Jesus. Porque o diabo é acusador. O diabo, o que ele faz é acusar. Ele aponta o dedo e acusa. Mas Jesus é intercessor. Jesus é intercessor. Ele intercede por você, não te acusa, ele intercede por você. Quando você passar a interceder pelos outros, você está assumindo o papel de Jesus, que é interceder pelos outros também. Siga o exemplo, interceda. Para mim ir para frente aqui, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Aleluia, tudo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabia que as suas decisões de segunda-feira contam muito mais que o seu louvor, a sua canção de domingo? Tudo que você faz, quando você se assenta, quando você se levanta, quando você canta, quando você trabalha, quando você recebe pagamento, quando você gasta, quando você assiste um filme, quando você para de assistir, quando você fala, quando você está fazendo qualquer coisa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Se você colocar esse padrão para a tua vida, se você disser, a partir de hoje eu não faço nada mais para a minha glória, para a minha vanglória, corrigindo, porque a glória do homem é vã, é passageira, mas tudo o que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus, você vai ver quão abençoado você vai ser. Coloca esse padrão na tua vida. Fala, a partir de hoje eu vou analisar as coisas. Antes de eu fazer, eu vou perguntar a mim mesmo: o que eu vou fazer agora? Glorifica a Deus? Essa decisão que eu vou tomar, isso que eu vou comprar, isso glorifica a Deus? Se eu ir a esse shopping, se eu ir àquele lugar, se eu ir para lá ou para cá, isso glorifica a Deus? Põe isso na tua vida. Põe essa lei na tua vida.
E você vai ver, Deus olhará do céu e vai dizer: esse é meu garoto, esse eu vou honrar, esse eu vou ungir, esse eu vou levantar, esse eu vou abençoar, esse eu vou destacar. Porque você honrou a Deus, Deus vai honrar você. É simples assim. Tem gente que quer: fale de mim, fale de mim, fale de mim. Faz igual João Batista. João Batista falava de Jesus. Jesus falava assim, ó. Aí vira, João Batista falava assim: vai vir um que é demais. Eu não sou digno nem de desatar o sapato dele. Eu não falava dele. Quando perguntavam dele: você é o Messias? Quem é você? Ele não falava dele. Ele se esvaziava. Ele só se diminuía. Mas a Bíblia diz que Jesus falou dele. Vixe, foste no deserto ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Se vocês foram ver um profeta, vocês acertaram. Dos filhos de mulher, dos nascidos da carne, nunca existirá um profeta maior que João Batista. Ele falou de Jesus, Jesus falou dele. Faça o mesmo. Fale de Jesus, Jesus vai falar de você, irmão. Glória a Deus. Irmão, você aguenta mais um pouquinho, irmão? Elementos do culto. O culto tem certas coisas que tem que fazer parte. Um culto coletivo, se não tiver essas coisas, não é culto. Tem que ter. Faz parte do culto. Por exemplo, cadeira não é elemento de culto. Banco não é elemento de culto. Água não é elemento de culto. Púlpito não é elemento de culto. Guitarra, teclado, bateria, som, nada disso, microfone, nada, isso aí não é tudo contexto, circunstância de culto. Se eu tiver uma guitarra, eu faço culto. Se eu não tiver, eu faço culto do mesmo jeito. Se eu tiver um púlpito, eu faço culto. Se eu não tiver, faço do mesmo jeito. Se tiver microfone, faz. Se não tiver, faz do mesmo jeito. E eu vou falar um negócio para você, rapaz. Desculpa, mas hoje em dia tem tanto recurso, tanta regalia para cultuar, tem tudo, e as pessoas não conseguem oferecer um culto mais agradável. E antigamente faltava tudo, irmão. O camarada não tinha nada, nem lugar para se assentar, e o culto era uma bênção. O culto era uma bênção. Aleluia. Primeira coisa que tem que ter no culto: oração. É impossível fazer um culto se não tiver oração. Os senhores acreditam que tem culto hoje que não tem oração? Vocês acreditam? Pastor Alcindo, que foi meu pastor há uns tempos atrás, ele em Cascavel passou no sinaleiro e alguém entregou um panfleto para ele. Show gospel, pagode e samba. Ele disse: não acredito, eu tenho que ir lá ver, porque se eu não ver, isso tem 20 anos, tá? Não é de agora. Se for agora, nem novidade é. Mas há 20 anos atrás, ele, pagode e samba, eu tenho que ver, porque senão eu não vi, daí como é que eu vou falar se eu não fui lá para ver? Aí foi lá para ver o pagode e samba. Irmão, ele chegou no começo e ficou até perto do fim. Durante todo o tempo, ninguém pegou uma Bíblia na mão para ler, não foi feita uma sequer oração, mas o cavaquinho, o pandeiro e o banjo rodou para valer, e o povo cantou, saltou e girou. É culto? Não, não é culto. Tem muito lugar que não tem mais culto. Eu fui num lugar para filmar, irmão. Aí eu cheguei, era uma igreja. Eu cheguei, mas não tinha cadeira no meio, não tinha banco. Aí o rapaz falou: é trabalho de jovem, não esquenta não. Eu falei: tá, eu esquentar por quê? Eu só vim aqui trabalhar. Mas tinha umas cadeiras lá pela beirada lá, entendeu? E daí tinha um sonzão na frente lá. Aí de repente: nós vamos começar agora, vamos começar. E a luz acendeu e a fumaça levantou. Vamos receber a pastora. Ai, pá, meu Deus do céu. Eu falei: Jesus, o que eu vim fazer aqui? Me arrebata, Jesus, me tira daqui. Irmão, não teve oração, não teve pregação, não teve nada, só barulho, só oba-oba. E diziam eles que era culto. Culto sem oração não existe. A primeira coisa que você devia fazer quando você entra na igreja é orar. E não saia sem orar. E quando te mandarem orar, ore mesmo. Porque tem crente que na hora da oração ele fecha o olho e fica.
será que eu paguei aquele boleto? Será que não vão cortar minha luz? Esquece. Agora é hora de conexão com Deus, hora de orar. Pastor, tem gente que perde de ser abençoado porque quando Deus manda ele fazer uma coisa, ele não faz. O pastor manda ele orar, ele não ora. Manda ele levantar a mão, ele fala: por que eu vou levantar a mão? Não vou levantar não. Tudo que manda ele fazer, não faz. É um rebelde mesmo. A igreja deve orar. 1 Timóteo 2:8, olha o que Paulo diz para Timóteo, para instruir a igreja: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Por que sem ira e sem contenda? Porque oração com ira e contenda não passa do telhado. Deus não recebe. Não, é só barulho. É tipo os fariseus que faziam aquelas grandes orações, mas Deus não recebia nenhuma. A igreja precisa ter oração. Tudo na igreja depende de oração. A Bíblia diz em Atos 1:14: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. O que é isso? Eles estavam aguardando a chegada do Espírito Santo. Eles estavam aguardando a promessa do Pai que viria. Estavam aguardando, perseverantes em oração. Então diga-se, a igreja começou com muita oração, deve se prosseguir com muita oração. E se ela tiver muita oração, perseverança na oração, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem orando sem cessar, orando em todo o tempo, estarão subindo ao encontro do Senhor nos ares. E o crente desligado vai ter que assistir o jornal para saber o que aconteceu. Atos capítulo de número 3, versículo 1 e 2. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Era a hora nona, às 3 horas da tarde. Eles estavam indo para a oração. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, por causa deles estarem indo para orar. Eles não foram para curar ninguém, para expulsar demônio de ninguém, para pregar nada. Eles foram para orar. Eles foram ao templo na hora da oração para orar. E quando eles estão indo, esse homem olha para eles e eles dizem: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E Pedro disse: olha para mim. Tem gente que diz que tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus, não é para mim não. Pedro disse: olha para mim. E ele olhou para Pedro e Pedro disse: levanta-te e anda em nome de Jesus. O homem saltou. O homem foi curado. Irmão, não é Jesus que está curando, é Pedro. Pedro disse: se levanta, e ele levantou. É discípulo de Cristo. Quando aconteceu isso, aquele homem saiu correndo, saltando dentro do templo. E quando ele estava fazendo isso, ele estava anunciando: Jesus está vivo. Jesus ainda vive. Jesus vive nos seus discípulos. Aqueles que oram, aqueles que creem, Jesus ainda opera na vida deles. Sabe o que eu acho interessante? Ontem eu estava pregando numa vigília e eu falei isso, né? Olha que interessante. O Espírito desceu, Pedro, cheio de poder, foi e pregou o seu sermão. Primeira lançada de rede de Pedro, 3.000 almas. Se já tinha 120 mais ou menos, com mais 3.000, então a igreja agora já tem 3.120 pessoas, ou dá mais do que isso. Aí, olhe bem o que Pedro fez. Pedro está indo orar. Isso nos ensina, irmão, que quanto mais a igreja cresce, mais você tem que orar. Mais tempo você tem que tirar para a oração. Se talvez a igreja tem 3.000 membros, o pastor pensa assim: a igreja tem 3.000 membros, agora é só sentar e sossegar. Agora é só para sentar, tranquilo. Se você não orar, tu vai perder todos. Tu precisa orar. A igreja precisa de oração. É indispensável a oração. Para mim correr aqui, Atos 4:31 diz: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe que eles continuam orando. Atos 10:4, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que Senhor, disse: as tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Quem é esse homem? Cornélio. Cornélio era homem de oração, e quando ele está orando, ele era gentil.
Ninguém iria pregar para ele, mas por ele ser um homem de oração, um anjo apareceu a ele e disse: Deus ouviu as suas orações. E em sequência, lá no versículo 9 e 11, no dia seguinte, indo eles pelo caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Pedro, eles estavam fazendo a janta, e Pedro disse: eu vou subir lá para orar enquanto vocês fazem a janta. Ele vai orar, e quando ele está orando, viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Quando ele está orando, uma visão ele recebe. Observe que a igreja está continuando em oração, e enquanto eles estão em oração, as coisas estão acontecendo. Se muita coisa não está acontecendo no meio da igreja hoje, é por falta de oração, e oração é indispensável ao culto. Pergunta: se eu fizer um culto de oração, você vem? Nem vou falar nada. Mas se for louvorzão, se for louvorzão, o louvor também é indispensável ao culto. O louvor é indispensável ao culto. O louvor, porém, deve ser enriquecido pela palavra. Colossenses 3,16 diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que você entende por abundantemente? Decorei o Salmo 23, aleluia? Não, é bastante palavra, bastante. Não é conhecer um pouco, é conhecer bastante da palavra. Abundantemente, bastante palavra. Habite em vós. Não é só passar pelos ouvidos, é habitar em você. Você já está até nervoso porque a pregação está demorando. Imagine se você gosta de pregação. Imagine se você gosta que a palavra habite abundantemente dentro de você. O louvor, irmão, ele só pode ser embasado na palavra. Se não tiver palavra, o louvor não flui. Sabe qual é o mistério da igreja? O louvor é bom quando a igreja tem palavra, porque a palavra alimenta o louvor faz crescer o sentimento nas pessoas e vem palavra, a palavra faz crescer de novo e vem palavra, irmão, isso é culto. Isso é culto, culto que tem palavra e tem louvor, louvor puro, louvor sincero, louvor de Deus e palavra de Deus, que alimenta o coração, aí o louvor sai mais puro. Aleluia. Ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. O louvor deve ser com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, e entrai na presença dele com canto, com cântico, com louvor. Não importa o que você está sofrendo, quando você vem para o culto, irmão, vem para adorar, vem para louvar, porque quando você chegar aqui e começar a adorar, o segredo está aí. Você adora, Deus opera, Deus muda a tua situação, Deus muda a tua realidade. De repente você está jubilando por ver o que Deus já fez na tua vida. E a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Se você vai cantar, se você vai servir ao Senhor, se você vai adorar, se você vai louvar, não louve de qualquer jeito, porque Deus não recebe e ainda pode te punir por isso. Se é para cantar, cante direito. Se é para adorar, adore com perseverança, com honestidade, com sinceridade. Não canta porque estão cantando e vou cantar também. Não cante porque se eu não cantar, o povo não vai ver que eu sou cantor. Cante com graça, cante com vida, faça com zelo, com dedicação. Porque se você fizer errado, a palavra diz: maldito o que fizer relaxadamente. Para mim seguir, terceiro elemento que não pode faltar no culto: palavra, doutrina, ensinamento, instrução. Não pode faltar, irmão. Isso aqui não pode faltar. João 5,39 diz: examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Note que examinar não é ler, é examinar, é apreciar, é você procurar entender. A palavra não tem que ser só lida e um monte de zoeira, barulho, mas não tiver edificação nela. A palavra tem que ter instrução, tem que ter edificação, meu irmão. E isso não pode faltar na igreja.
Isso não pode faltar. Como eu disse no começo do culto, uns têm revelação, outros têm doutrina. Tem que ter doutrina na igreja, tem que ter ensino, tem que ter palavra. Se não tiver, a igreja se perde. Paulo orientou: prega a palavra. 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra. Não é ouvir a opinião de A ou de B, é ouvir a palavra. A palavra por si só é capaz de produzir fé e promover cura. Simples pregar da palavra de Deus pode promover salvação. Já faz muito tempo que a igreja vem tentando manipular o povo, e faz técnica daqui, técnica de lá, para tentar usar o povo a seu jeito. A palavra por si só promove salvação. A palavra é poderosa para convencer o homem. Quando ela é pregada, a palavra pura, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando há tanta mistura, quando há tanto fermento, quando há tanta vanglória, não produz efeito. Não produz efeito. Nós estamos carentes de pregadores da palavra. Aleluia. Nós devemos ser moldados pela palavra. Romanos 12:2, que nós lemos, diz: renovando a vossa mente com o entendimento da palavra. Tem que ler a palavra, meu irmão. Outra coisa que não pode faltar no culto, é questionável em alguns lugares, mas eu acredito que não pode faltar no culto: oferta. Você quer ver por quê? Deuteronômio capítulo 16, versículo 16 diz assim, 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Tinha que trazer uma oferta, obrigatoriamente, 3 vezes ao ano. O homem tinha que levar uma oferta ao templo do Senhor. Fosse pouco, fosse bastante, mas tinha que levar uma oferta. Não tinha que aparecer de mão vazia, mão abanando, dizer hoje não trouxe. Não, era obrigação, tinha que levar. Outra coisa, Êxodo 23:19, as primícias dos teus primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Tudo que o homem plantava, quando ele colhia, os primeiros frutos não eram dele, eram lei, deviam ser levados ao Senhor. Só depois de oferecido ao Senhor é que ele poderia fazer a colheita do restante. Está pensando o que, irmão? Isso aqui é muito sério. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Levítico 27, 30 a 32, falando dos dízimos: trazei todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são santas ao Senhor. É santidade ao Senhor. Você tem um pé de manga, colhe, tira o dízimo. Fez pão, dá o dízimo. É tudo, irmão. Porém, se alguém, olha só que fundamento isso aqui, irmão, você não sabia disso. A maioria aqui não sabe disso. Se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, a pessoa fez a colheita e não quer entregar, ele quer ficar, então ele vai pagar em dinheiro. Ele não entrega o trigo, não entrega o milho, não entrega o que ele colheu, mas ele acrescentará o valor a 5ª parte. Ou seja, 20% ele tinha que acrescentar ao valor para poder entregar em dinheiro. Resgatava as suas dízimas. Se for nesses cálculos de 20%, quanto que a gente está devendo? A gente não entrega nem o valor total, imagina. Meu Deus do céu, tem misericórdia. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ah, pastor, mas isso é coisa da velha aliança. Isso não tem no Novo Testamento. Mateus 23 e 23, lê lá. Mateus 23 e 23. Vou ler de novo, irmão. Mateus 23 e 23. Você vai ver Jesus dizendo assim, ai de vós, fariseus e hipócritas,
Porque vocês dão o dízimo da horta e menosprezais as coisas mais importantes, que são a misericórdia, o amor. Vocês deviam fazer estas, mas não menosprezar estas outras. Quando Jesus disse isso, ai de vós hipócritas, porque dão o dízimo e não amam, não exercem misericórdia, Jesus estava dizendo, eu sou dizimista, porque senão ele seria hipócrita. Senão ele estava bancando o hipócrita. E quando ele diz, devieis fazer estas e não omitir aquelas, quer dizer, eu estou reiterando, eu estou falando, é para dizimar. Continua dizimando aí. Está entendendo? Quem aqui está me entendendo? Bom, dá para continuar, tem alguns entendendo. Aleluia. No Novo Testamento, 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, Paulo diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia iam reunir o dinheiro e iam entregar, iam reunir a coleta e iam entregar. Vocês também em Corinto, façam a mesma coisa, reúnam a renda e entreguem. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Já devia estar preparado antes. Já devia ter organização para preparar as coletas. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. Já estou encerrando. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É bíblico, irmão, não é só Velho Testamento, é Novo Testamento também. Você não vai dar algo. Você não vai dar algo, você vai dar o que você recebeu. Ageu 2:8, a Bíblia diz, minha é a prata e meu é o ouro. Deus é o dono de tudo. Você só está dando algo, você só está entregando algo que você recebeu antes de Deus. Não é você que está pagando, Deus já te deu, você só está devolvendo. E quando você faz isso com santidade, com prudência, com sabedoria, Deus honra o teu celeiro. Domingo passado aqui no culto das primícias, eu falei que aquele que honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, os celeiros sempre estarão abastecidos, e a alegria e contentamento nunca faltará na sua casa. Aleluia. Para mim encerrar, base e sustentação do culto. A primeira base do culto é Cristo. Aleluia. Cristo é a base de todo culto, irmão. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os que assim o adoram. A adoração ao Pai, mas ela é embasada em Cristo. Ela é embasada em Cristo. Irmão, quando Jesus está no culto, quando Cristo é o centro do culto, as coisas dão certo. Efésios 5, 17 e 18 diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloca de pé, vamos orar. Glória a Deus. Santo Deus, Tu és poderoso, Senhor. E nós te louvamos, meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós te louvamos, meu Deus, porque a Tua palavra foi pregada. Nós te adoramos, Senhor Deus, porque os louvores foram recebidos no Teu trono. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor está fazendo nesta noite. E te pedimos, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que a Tua presença esteja conosco. Senhor, no passar dos dias, vem alinhar as nossas vidas.
Vem orientar, meu Deus, dentro da tua vontade e do teu propósito. Que nada venha acontecer, meu Deus, que não seja da tua vontade, que não seja do teu propósito. Aqui, meu Deus, a tua palavra tem garantia, tem validade. E o teu Espírito, Senhor, deve ser Senhor deste culto. Nós cultuamos a Ti, Senhor, e queremos que o Senhor seja adorado sempre, seja entronizado sempre, que para Ti seja a honra e a glória para todos sempre neste lugar. Em nome de Jesus, que as nossas vidas cotidianas glorifiquem o Teu nome onde quer que estejamos. Que a Tua palavra, Senhor, possa habitar abundantemente em nós, para que dia após dia nossas decisões sejam pautadas na Tua palavra. Tudo aquilo que formos falar, tudo seja diante da Tua palavra. Tudo aquilo que formos fazer, não seja para nós, mas seja pela Tua palavra, para a glória do Teu nome, porque tudo deve ser para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, enriquece as nossas vidas com a Tua presença e com o conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus.